Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar a vitória do Flamengo para cima do Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. 1-0, foi apertadinho, mas o Flamengo pressionou do começo ao fim, o time todo alternativo, uma festa no Maranhão da torcida do Flamengo. O Flamengo conseguiu um placar magríssimo, mas venceu a partida. Nós vamos falar sobre isso, essa análise da partida, vamos ver o que os comentaristas, a imprensa esportiva está falando sobre o Flamengo, mas chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, deixe os créditos aqui ao canal da ESPN Brasil, coloca nos comentários o que você achou dessa vitória do Flamengo, a sua análise, coloca nos comentários. Vamos pro vídeo de hoje, vitória do Mengão. Que a gente vai abrir o linha de passe falando do Flamengo no jogo contra o belo Botafogo da Paraíba. Flamengo bem alternativo para essa partida e a gente vai destacar esse jogo do Fla, mas é daqui a pouquinho. Vou fazer um intervalo, já eu volto com o Eugênio, com o Paulo Calçado. Tem um papo aí sobre os jogos da Copa do Brasil, daqui a pouquinho tudo sobre os péssimos desempenhos de Vasco e Santos, mas a gente abre falando sobre o Flamengo, com aquele time alternativo, poupando muita gente, né? O Flamengo, fora de casa, conseguiu vencer o Botafogo da Paraíba por 1-0. Gol do Joshua, entrou e garantiu a vitória, teve gol invalidado ainda do Juninho, mas o Flamengo empilhou a chance, não foi um grande jogo, evidentemente, não foi uma partida assim de encher os olhos, mas o Flamengo empilhou algumas chances, inclusive com o Michael, teve várias oportunidades, poderia ter já resolvido a parada. A verdade é que é muito difícil a gente imaginar que o Botafogo da Paraíba vai vir ao Rio de Janeiro e vai reverter o placar, mas o Flamengo já podia ter feito 3, 4 e saído com uma vantagem muito maior desse jogo de ida, e a gente vai analisar aqui como é que foi esse jogo e o que esse jogo mostra para o Felipe Luiz, né? Porque quando entram jogadores mais jovens, quando entram jogadores reservas e o desempenho é bom, né? A gente pode olhar e falar assim, olha, tá ganhando mais peças para esse elenco que já é muito bom, né? Deu para ver isso hoje ou não, Birner? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite para você, Calçade, Eugênio, Breder, aos fãs das fãs do esporte. Eu acho que tem uma grande diferença. O jogo do Flamengo, quando o Felipe usa os principais jogadores, os que atuam mais vezes, inclusive alguns reservas que não atuaram, que poderiam jogar, é um jogo que tem associação por dentro e muitas jogadas por fora. Sim. Com o time que ele formou hoje, o time só tinha jogadas por fora. Então o Flamengo ficava rodando a bola. Tinha Luiz Araújo, Bruno Henrique. Rodava a bola, para um lado, tenta a jogada, Varela avançando bastante, até mais que costuma avançar, até porque não tinha muito necessidade de marcar. Estava até ousado o Varela hoje, né? E o Flamengo conseguia chegar à linha de fundo, jogar individual, a bola vinha para a área, por baixo, não cruzamentos sempre, aqueles cruzamentos que o time não cria nada, vem de trás, então chegou várias da linha de fundo, a bola vem por trás, no chão, e o Flamengo perdeu os gols. Respondendo sua pergunta, se o Felipe avaliou que algum dos jogadores de lado de campo pode brigar com quem tem jogado os principais momentos da equipe, é isso que ele pode tirar do jogo de hoje. Tá. No mais, eu acho que os que entraram tinham a oportunidade de fazer uma goleada, de meter pressão em cima do técnico, de fazer a torcida pedir mais esses jogadores, e ninguém que entrou em campo fez isso. Concorda com o Birner? Ficou devendo? O pessoal que entrou em campo ficou devendo? Devendo ao certo, tá? Só não... Não brilharam. Segue igual. Segue igual, isso. Passa de ano. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Boa noite pro Fã de Esportes. Em parte eu concordo com o Birner, porque tem a expectativa do Flamengo é sempre muito alta. Então vai jogar em São Luís, no Maranhão, o torcedor que não está acostumado a ver o Flamengo, embora nesse ano o Flamengo é a terceira vez que joga em São Luís, com boa parte da torcida a seu favor, e acaba decepcionando por algo que, se tem um asterisco para a gente colocar nesse Flamengo da temporada 2025 do Felipe Luiz, é a efetividade. E aí isso, às vezes, afeta o time principal. Então, e quando não acontece, é um Flamengo com muito volume de jogo e um Flamengo encantador, porque converte boa parte de suas chances. E hoje voltou a acontecer, mesmo com o time poupado. O Felipe Luiz vai com, em tese, uma formação que é um 4-2-3-1, mas pelo que a gente viu em campo, pela função do Bruno Henrique, é mais um 4-2-4, porque são 4 atacantes e pouca gente para articular, então naturalmente o jogo do Flamengo depende da velocidade pelos lados, como o Birner falou, mas sem um a mais para criar, e geralmente é o Arrascaeta esse cara, juntamente com o Gerson, não dá para dizer que o Flamengo ficou engessado. O Flamengo produziu, o Flamengo atacou, o Flamengo, e até o Antônio Carlos Zago coloca o Botafogo para jogar com muita gente no campo defensivo, e ali o objetivo era realmente
para o Botafogo sobreviver a esse primeiro jogo já seria considerado uma vitória pelo sistema defensivo, que era resistência. O Matheus Cunha, que foi o goleiro hoje, nem foi incomodado. E aí, nas finalizações que o Flamengo tem falta de efetividade, novamente, do Michael. Pode ser um jogador e deve ser um jogador mais direto, mais objetivo, com mais fome de gol e não pode perder oportunidades quando tem, porque a concorrência começa a aumentar. Tem oportunidades, principalmente por essa jogada que o Birner falou, de dar a bola para trás e quem vem chegando. Mas aí, às vezes, o Flamengo também peca por dar uma penteada a mais, não finalizar logo a jogada, não arriscar logo o chute. Então é algo que já aconteceu em outros jogos com o Flamengo, não dá para colocar só na conta dos jogadores, é algo que o Felipe tem trabalhado, mas o saldo é bem positivo. O time teve volume, o time jogou melhor que o adversário e conseguiu descansar alguns jogadores que bastante, já haviam desgastados. Né? O grande objetivo era esse, conseguiu um bom resultado, conseguiu, o jogo não foi ruim, não dá para dizer isso do jogo do Flamengo, e mesmo com reservas, venceu um caminho de confronto e ainda tem um garoto saindo do banco, o Joshua, de 17 anos, um meio atacante que pode ser uma surpresa, pular até algumas etapas, ganhando aí espaço, quem sabe, de Matheus Gonçalves, que não foi titular hoje, mesmo o Flamengo tendo esse vazio no meio campo, Felipe opta por ter mais um atacante, ganhando espaço do Wallace Ian, que jogou mais no Campeonato Carioca e agora perdeu o seu lugar ali, até mesmo entre os relacionados. Então o Joshua acaba sendo aí a principal notícia desse Flamengo. Se o olho do torcedor rubro-negro hoje brilhou, foi pelo Joshua, mostrando estreia como profissional, marcando um gol e ganhando espaço nesse elenco do Flamengo que é muito qualificado. Se tem alguém para colocar uma estrelinha, é o Joshua. Se o cara chega, faz o gol e tal, você já... O próprio treinador, você já vai olhar, né, casa, fala, opa, pera um pouquinho, vamos olhar com carinho aqui, porque, vamos lá, a importância desse elenco render, e hoje ninguém esperava nenhuma grande atuação nem nada, no Flamengo que vai a campo para tentar fazer o que fez. 1-0, ganhou, ok, jogo de volta, encaminhado, e é isso aí. E muito provavelmente, talvez na volta, o Flamengo use do mesmo expediente, né, para jogar contra o Botafogo. Com certeza. Né? Então, assim, talvez esses caras que jogaram hoje, alguns a gente já está cansado de ver, né? O Bruno Henrique, a gente está falando do time B do Flamengo, é Bruno Henrique, é Luiz Araújo, é Plata, o próprio Danilo jogou na zaga, aí tem o Varela. Então, assim, é um time que tem a qualidade, tem a mescla ali. Não são necessariamente titulares, mas bem que até poderiam ser em algum momento, ou já foram em algum momento. E com essa mescla, então, assim, com a quantidade de competições do Flamengo, com Copa do Brasil, com Libertadores, com Brasileiro e com o Super Mundial, esses caras vão jogar de novo, logo. Olá, boa noite. Boa noite, Calçado. Eu não esperava nada desta rodada de Copa do Brasil, envolvendo todos, né? Nada além de uma tragédia mesmo, futebolística, porque não teve nada. Você não encontrou... Quem é que encontrou um belo jogo? Porque a gente está sufocando o futebol. Assim, uma proposta, que se ela é óbvia, vale mais a pena nesta etapa ainda você fazer uma etapa de apenas um jogo. Perfeito. Do clube, que o menor ranqueado, o time da divisão menor recebe aquele que está numa divisão superior. Então você obriga esse time que vai te enfrentar a se envolver mais com o jogo. Você não pode tirar tanta gente da partida, porque a volta vai ser igual também, não vai ser muito diferente. Então, pelo menos você tem uma possibilidade de um jogo bom, razoável. Talvez nem tão bom, razoável. E o outro time, o franco atirador olha e fala, quem sabe, e você, né? Você diminui o calendário e as coisas bizarras que acontecem nessas partidas. Sim, só para dar exemplo, Copas, né? Todo o país tem Copas. Por exemplo, o que a Espanha faz? Não vai pegar Real Madrid, Barcelona, Atlético e botar para jogar. Lá atrás, eles colocaram, eles entraram na fase 16 avos de final, mas jogaram uma partida. 16 avos, oitavas, quartas, semifinal é a única que tem ida e de volta, 5. A final sábado passado, que foi um escândalo sensacional, 3-2 vitória do Barcelona, é o 6º jogo de Madrid e de Barcelona. Então é o seguinte, o envolvimento desses times passa a ser um pouco diferente com a Copa. Você vai lá jogar, cara. Se você não passar, aí é problema seu, você fica com vexame. Sim, é uma maneira de comportar tudo isso no calendário, mas boas sugestões nunca são acatadas. Então, vamos lá.
A hora que você fala, Bruno Henrique jogou e começou jogando Michael, Gonçalo Plata, Luiz Araújo. Você fala, pô, Ayrton Lucas, Danilo, Varela. Tinha o Ayrton Lucas também, até esqueci de citar. Ayrton Lucas. Tá acontecendo o seguinte: é preciso ter um contexto do Flamengo. Porque ele não tinha Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Isso. Esses 4 dão sentido para qualquer um desses aqui. Eles juntos. É um time que trabalha a bola diferente no meio de campo e fica assim, o jogo escorre para o lado para uma jogada individual. O que faz o Antônio Carlos Zago, que é o treinador, que dirigiu a seleção da Bolívia e deixou a seleção boliviana. Cara, você faz você encaixota o Flamengo de um lado, tenta encaixotar do outro, dobra a marcação e fica durante o jogo com 20% da posse de bola. Se a bola é sua, eu não quero. Vai ser um problema se eu tiver a bola. Sim. Eu vou me abrir e você pode ganhar o jogo. Então, o Botafogo, pela ótica dele, está corretíssimo e o Flamengo fica ali batendo. Você pegar o mapa de movimentação, o Botafogo, ao final do primeiro tempo, todo dentro da área, assim, uma mancha vermelha no interior da área. Então, o Botafogo jogou dentro da sua grande área. E o Flamengo é um U. Ele é vazio aqui no centro, e ele o tempo todo tentando jogar pelo lado e fazer uma jogada para finalizar. Mas é o Flamengo possível, com caras muito grandes, mas desde que tenha um contexto. Pode ser, tá bom, um jogo que não dá para ter Arrascaeta e Gerson, um ou outro já muda tudo. Aí o Gerson entrou no segundo tempo, a Arrascaeta nem foi, mas é o que dá para fazer. Então, assim, não é que o Flamengo, o torcedor tem que ficar triste. O torcedor do Flamengo tem que entender que o Flamengo conseguiu vencer um jogo em que ele tinha que, de certa forma, interagir com essa partida de uma maneira diferente, pensando no que há de maior nesta fase. Sim. E isso foi feito e ainda ganhou o jogo. E olhando para o final de semana, né? O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, vai pegar muito valente. Ele mantém uma boa conversa no vestiário. Sim. Vamos lá pro Rio, vamos tentar. Foi só 1-0. Se fosse 3-4, aí Antônio Carlos ia falar o quê? Vamos lá, que é Botafogo. Não rola, né? Agora, Eugênio, também tem essa questão, né? O Felipe Luiz já falou sobre isso em coletivas. Do tipo de postura que o Flamengo vai encontrar com relação aos seus adversários. Poucos são os times que não vão fazer o que o Botafogo fez hoje. O Botafogo nem é Série A de Campeonato Brasileiro, mas outros de Série A vão fazer a mesma coisa. Acho que nesse nível, embora não seja a equipe titular e tudo, mas é também continuar testando o Flamengo para sair desse tipo de armadilha, esse tipo de arapuca, essa dificuldade que os adversários vão criar defensivamente para o Flamengo, né? Tudo bem? Tudo bem, boa noite aos companheiros. Mas como disse aqui o Calçade, sem o Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, você não tem o pensamento em campo. Para testar as pernas, mas não tem a cabeça. É isso. Você tem que ter os jogadores que vão dar o sentido ao time, que vão, peraí, vamos pensar aqui, o que a gente consegue fazer diante dessa situação? Quando entrou o Gerson, deu uma clareada, o Flamengo faz o gol no final do jogo. O Gerson é um jogador fundamental pro Flamengo. E que o Flamengo tem que estar preparado para essas ausências, né? Porque elas podem acontecer por opção, e aí, batendo na madeira, né? Pode acontecer por lesão. Pode, mas assim, é difícil. Todas ao mesmo tempo por... Não, todas ao mesmo tempo aí é zica demais, sendo por opção, é muito ruim, mas tendo um deles, ajuda. Especialmente o Gerson, para mim hoje é o mais importante deles. Sim. E ele entrou e o Flamengo conseguiu clarear as ideias. É preciso entender também que você pode abordar um jogo como esse tentando também alguns minutos, não está funcionando? Deixa o adversário jogar um pouco, dá a bola um pouco para ele, baixa um pouco a linha, vem aqui para trás. E aí? Porque aí você consegue criar um pouco de espaço, gerar um pouco de espaço. Muitas vezes a gente vê os times brasileiros assim que entram nessa circunstância, que ficam martelando 90 minutos, 100 minutos, 105 minutos, só martelam e não dão um respiro para si próprios. Às vezes dá um respiro, baixa um pouquinho. Vem, o que você tem para me mostrar, o adversário? Mostra aí, vem aqui. Quando sai, você vai ter espaço. E aí você pode matar o jogo numa dessa. Outro dia a gente estava vendo o jogo na Libertadores. O São Paulo com o Libertad lá. O Libertad no primeiro tempo não ia, o jogo estava ali. O São Paulo batia no muro e voltava. No segundo tempo, quando o Libertad saiu a primeira bola, o São Paulo foi no contra-ataque e fez o 1-0. Com uma jogada do Lucas Ferreira, Lucas Ferreira, pela direita. Então, às vezes, é bom você deixar o adversário jogar um pouquinho também. Mas
talvez falte dentro de campo. Agora, eu acho, vou voltar no tema que o Calçade tocou aqui, é claro que a gente entende que tem as motivações comerciais. Vender o ingresso lá, tem mais um jogo para transmitir para os detentores de direito. Renda de 4 milhões e 600 mil Mas reais. é um jogo completamente descartável. Completamente. Essa fase, você não precisa ter 2 jogos. Nas 2 fases anteriores, você mata em um jogo só. Faz um jogo só, porque assim, nesse jogo, era óbvio que o Flamengo, mesmo que não ganhasse o jogo, vai matar no Maracanã. Então, não precisa, sabe? É um jogo que tá todo mundo ali e tal, a torcida tá lá, a gente tá vendo, o torcedor do Flamengo em casa procura ver também, porque é fanático, mas não tem importância. Porque vai ser decidido no jogo de volta no Maracanã e provavelmente o Flamengo vai ganhar. Também tem um impacto comercial. Tem, para baixo. Exatamente. Para baixo, desvaloriza. Desvaloriza. Então, assim, a possibilidade de ter um jogo melhor valoriza. A certeza de 2 jogos fracos, porque é o que a gente vai ver por aí, uns porque não conseguem jogar, outros porque precisam mexer nas suas equipes, pensando em Libertadores e Campeonato Brasileiro. Você enfraquece seu time, tem um adversário que vai jogar na retranca, né, falando popularmente. Ele pode ir com a sua força isso máxima, mas é limitado. Aconteceu com todo mundo. Essa semana todo mundo teve isso pela frente. E aí você vai desgastar, aí se não tem o resultado, é desgaste com a torcida, é uma pressão que aumenta. Um jogo que não precisava ter. A Copa, o Calçado citou lá a Copa do Rei. A Copa Argentina ela é toda em jogo único e campo neutro. Ah, não, mas o time tem o direito de receber um grande. O Botafogo da Paraíba tinha o direito de receber o Flamengo. Vendeu lá em São Luís. Foi jogar no Maranhão. Então, assim, a Copa mais tradicional do mundo, a FA Cup, é disputada também em uma partida. Uma partida. Mas, assim, independentemente disso... Assim, porque o calendário é muito apertado, você tem que dar um respiro. Aí, quando você pode dar um respiro, você não dá. Bota mais um jogo. Desculpa, Birne. Não, claro, não tem problema. Eu acho que alguns jogadores falam que não aproveitaram muito bem suas chances, porque... Como o Breder falou, como o Flamengo hoje, pela característica dos jogadores, era praticamente um 4-2-4, quem tem que construir são os volantes. Né? E aí a gente viu que faltou construção por dentro dos volantes, por 2 razões. Uma, o jogador que em tese estava por dentro, nessa suposta linha de 3, era o Plata. Só que o Plata vai jogar pelo lado. Sim. O Plata não é um cara que vai jogar por dentro. E ele fez muito mais jogo do lado do Michel, né? Do Michel do que propriamente... jogando como meia, como jogaria o Arrascaeta. O Bruno Henrique também não vai fazer o trabalho de jogar de costas sempre como faz o Pedro. Tanto que a gente viu um Flamengo muito diferente no final de semana. Avassalador. Por quê? Como disse o Calçade, o Flamengo tinha os jogadores que atuam por dentro, o Gerson constrói por dentro, vindo da direita, o De La Cruz vem construindo como segundo volante. O Pulgar é um exímio construtor. Sobra espaço, porque tem muita gente marcar para o Pulgar construir. O zagueiro constrói. O Arrascaeta destrói jogando pelo meio. Então, eu olhando assim, o Flamengo do Felipe Luiz, porque no começo a gente tinha alguma dúvida a respeito de como o time ia jogar. Eu acho que basicamente tem... Ele pode fazer variações, mas são 2 alternativas principais. Uma é com 2 jogadores de velocidade abertos e com o Gerson vindo fazer o segundo. Nesse caso sai o De La Cruz. E essa, digamos que é a segunda alternativa quando o Felipe achar que precisa de jogo pelos lados, principalmente jogador que vem pelos lados e vem driblando por dentro para os seus laterais passarem. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então o Mengão ficou no 1-0 contra o Botafogo da Paraíba. Cara, foi um jogo muito bom pro Flamengo. Um jogo bem trancado, né? O Botafogo da Paraíba praticamente não veio para jogar, veio para segurar e não tomar uma goleada, né, do Flamengo. E como o Flamengo tava com o time alternativo, a gente sentiu um pouco o Flamengo meio lento, ficava trocando ali o passe no meio de campo, não conseguia articular as jogadas, a gente sentiu falta nas pontas, né, principalmente ali com o Wesley, aquela velocidade que a gente costumava ter. Então... o Flamengo ficou meio trancado no primeiro tempo, muitas oportunidades, inúmeros gols perdidos a gente viu, uma chuva de gols perdidos. O Flamengo acho que precisa melhorar nessa parte de finalização, porque, claro, a gente já veio de praticamente 2 goleadas ali no Campeonato Brasileiro, contra o Juventude, depois contra o Corinthians, a gente fica até meio que mal acostumado, mas
o Flamengo precisa melhorar nesse quesito, porque é um jogo importante. Por exemplo, a gente poderia ter voltado da Copa do Brasil ali com 3-0. Um exemplo. Pô, ficaria mais tranquilo para jogar o jogo jogo de volta. Claro, eu não acho que o Botafogo da Paraíba tenha condições de vencer o Flamengo no Maracanã, mas poderia vir mais tranquilo. Talvez o Felipe Luiz colocaria até um outro time alternativo para jogar essa partida no Maracanã, ficava mais tranquilo, né? Mas tá aí um placar, para mim foi bom, pelo que a gente viu, né? Um jogo trancado, só de um time que jogou. O Flamengo venceu 1-0 e parabéns pro jovem Joshua, que marcou seu gol. Marcou seu gol, cara, parabéns. O trabalho do Felipe Luiz dando oportunidades aí pros meninos da base. Cara, parabéns. É isso daí. E quando a gente vê, né, eles jogando no Flamengo, pô, dá uma alegria imensa, porque o menino já acabou de estrear no profissional e aí ele vai e marca o gol, meu amigo. O gol da vitória. O gol, 17 anos tem um menino. Cara, são 17 anos, cara, o menino foi o herói da partida. Pô, tá demais, tá demais. Mas é isso daí. E aí, o que você achou da partida? Escreva aí nos comentários, deixa a sua opinião e fica ligado que daqui a pouquinho aqui tem a coletiva do técnico Felipe Luiz. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.